Bom dia, seguimores, graça e paz, como vocês estão? Eu quero colocar um louvor aqui para vocês, que esse louvor ele mexe muito comigo e o Senhor fez eu lembrar dele nesta manhã. Esse louvor é muito lindo. Enquanto as pessoas entram, vamos escutar um pouquinho esse louvor? Bom dia, pastora. Bom dia, Ivonilda. Ouçam esse louvor. Agir. Você que pode, encaminhe nossa live. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Aonde você está conectado nessa manhã? Em que você está conectado nesta manhã? Qual é o lugar que você quer estar nesta manhã? Neste lugar onde o poder não vive, riquezas não me seguem. Você está conectado na videira verdadeira? O seu ramo está conectado ao Pai? Qual é o fruto que você tem gerado? O que tem atraído você? O mundo ou o Evangelho? Senhor Jesus, aonde você quer estar? Senhor Jesus, Santo Espírito, em quem você tem se rendido? Você tem se rendido à força do seu próprio braço? Ou você tem se rendido na presença do Senhor? O que tem ansiado dia e noite, noite e dia em você? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Esse louvor, ele veio em minha mente hoje de manhã. E eu estava em oração aqui, o William aqui fora. E eu lembrei de quando eu me converti. Me lembrei de muitas dores, de muitos processos que eu já passei. E nada é possível sem você verdadeiramente querer estar na presença do Senhor. Eu convido você a encaminhar essa live para mais pessoas. Eu já vou chamar a pastora Bruna daqui a pouquinho. Qual é o desejo do seu coração? Qual é o anseio que você tem em estar na presença do Senhor? Você tem essa fome e sede pela presença do Senhor? Você tem convicção de que só Ele vai poder saciar sua fome e sede? Que todos os momentos, todos os processos que você passar na tua vida, Ele vai ser o suficiente
Porque por muitas das vezes os processos é somente nós e Ele. É claro que existem conexões, que existem pessoas que o Senhor vai colocar na nossa vida para nos alinhar, para nos direcionar, para nos corrigir com um tom audível, com ferramentas terrenas ao qual o Senhor vai nos dar para alcançar essas pessoas. Mas por muitas das vezes, se nós não quisermos e não decidirmos estar nesta presença, estar conectadas à videira verdadeira, nós não vamos ter força, porque nós vamos nos afastar da presença do Senhor. Então agora eu vou chamar a pastora Bruna, nós vamos iniciar essa live. Eu estou muito feliz. Tenho certeza que o Senhor preparou uma palavra. Eu agradeço você que está aqui. Seja bem-vinda, mãe, pastor Marcelo Feitosa. Aleluia! Seja bem-vindo, amor. Fabi, pastora Rose. Obrigada por estarem aqui. Eu já chamei a pastora aqui. Vamos ver. Vamos esperar ela aceitar. Você que puder, encaminhe essa live. A live de quarta-feira, nós tivemos um problema de entrega também. Hoje eu acredito que também esteja. Não sei o que está acontecendo com o Instagram, mas amém. Não tem problema. Amém. Tá virada a câmera. Aí. Glória. Paz, amiga. Bom dia. Paz. Amiga, seu telefone tá tocando? Não. Tá esquisito, tô ouvindo alguém chamar. Um barulho de ligação. Não. Coloquei tá no modo avião, tá normal. Vamos lá? Vamos lá, em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada por mais uma vez ter aceitado estar aqui conosco, estar aqui na emissão Livecast. Eu tenho certeza que o Senhor colocou uma palavra aí no seu coração. E eu sei que essa palavra vai nos alinhar, vai nos trazer correção, vai nos trazer uma esperança para visibilizar aquilo que os céus têm para a nossa vida e para a promessa de cada um de nós que estamos aqui na live. Amém? Eu preparei algo que eu já disse na live de quarta-feira e o Senhor ainda continua queimando isso em mim, porque somente Deus ele pode transformar o tudo, o nada em tudo, e somente Deus pode nos transformar de dentro para fora. E assim como Deus pode transformar tudo, são as dores que geram o nosso crescimento. São as dores no processo que geram o nosso crescimento. E se nós não tivermos convicção de que essas dores, elas fazem parte do processo, em vez de amadurecer, nós só vamos murmurar. Então, o Senhor, nesta manhã, Ele quer falar comigo e com você, que Ele pode transformar tudo, mas que os processos é necessário para que cada um de nós alcancemos a promessa. E sem o processo, a gente não alcança a promessa. E nesse processo vai ter muitas dificuldades. Neste processo vão ter muitas dores, porque elas são necessárias. Porque é durante esse processo que o Senhor vai ver aonde está o nosso coração. Aonde está aquilo que Ele desenhou em nós. Se o nosso coração está verdadeiramente voltado a Ele. E João 15, 5 é a palavra que o Senhor colocou no meu coração
Quando eu iniciei o Em Missão Livecast, e hoje essa palavra veio de encontro ao devocional. O devocional de hoje fala sobre as dores do crescimento, e a palavra-chave está em João 15, 1 e 2. E eu vou ler para vocês até o 5. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai Aleluia. é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Glória a Permaneçam Deus. em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, gente, glória a Deus por essa palavra. É uma palavra que eu amo, de verdade. João 15, tive muitas aulas nesse João 15. Tive muitas muitas podas. Já tive muitas podas e todos nós vamos sempre ter podas, porque assim como diz a palavra, e todo que dá fruto, e todo aquele que dá fruto, ele limpa. Ou seja, o Senhor ele vai sempre estar limpando aqueles que estão conectados à videira, porque é necessário. A poda é sempre necessária na nossa vida, mas nem sempre nós entendemos essa poda, porque as pessoas Verdade. acham que o Senhor dá uma palavra e que amanhã ele vai cumprir essa palavra. Mas não é assim que funciona. Todos nós precisamos passar por um processo. Todos nós precisamos passar por essa poda. Essa poda talvez seja necessária para você aprofundar suas raízes. E quando você aprofunda suas raízes, os seus ramos, eles não vão quebrar, porque eles já vão estar conectados à videira de uma forma fortificada. Aqui Glória a Deus. a gente ele desenha como se ele ele faz uma conjectura, né, de como ele fosse sobre uma agricultura. Jesus não está falando de uma agricultura, ele está falando que ele é a videira verdadeira e que nós somos o ramo. Mas se nós não estivermos conectadas a essa videira verdadeira, nós não vamos dar fruto. E uma árvore frondosa, ela precisa de raízes fortificadas. Ela vai gerar ramos fortificados e conectados à videira. E eu e você somos esses ramos. Eu e você precisamos estar conectados dia e noite a essa videira. Mesmo que nós passemos pelas podas dessa videira. Ele vai nos podar, mas ele vai nos limpar. Entenda que quando o Senhor poda é uma limpeza, mas nessa limpeza tem um processo. E esse processo, até você dar fruto de novo, passa por um tempo. E esse tempo pode ser o tempo do deserto, pode ser o tempo da escassez, pode ser o tempo de você não visibilizar nada, de tudo estar impossível na tua frente. Mas o Senhor, ele está nos prometendo aqui na palavra que todo aquele que está em mim, esse dá fruto. Mas eu também preciso podar. Eu também preciso podar, porque para dar fruto, ele precisa estar limpo novamente. Então, deixe o Senhor te limpar nesta manhã. Deixe o Senhor mostrar para você que é possível sim. Tudo aquilo que ele corta, tudo aquilo que ele poda, ele limpa. E quando ele limpa, é porque ele está investindo em você para você estar conectado à videira. E nessa videira você dá fruto e você crescer e assim você alcançar outras pessoas. Entenda que todo período, toda promessa do Senhor tem um processo. E nesse processo você vai decidir se você vai
amadurecer ou se você vai murmurar. Qual é a opção que você vai escolher? Porque quando a gente escolhe amadurecer, nós vamos para aquele caminho, que é o caminho da poda, que é o caminho da limpeza, que é o caminho da purificação, que é o caminho da comunhão, que é o caminho da integridade, da verdade, o caminho do relacionamento. Quando você se entrega num relacionamento profundo com o Espírito Santo, você sai dali com uma intimidade com ele. A intimidade que você só vai ouvir a voz dele. A intimidade que você vai sair fortalecida e amadurecida, pronta para dar fruto, pronto para o seu ramo estar cheio de frutos. Não ser uma árvore que dá muitas folhas, mas que quando vem um vento, esse vento sopra e todas as folhas caem. E todas aquelas coisas, as folhas são disfarces, porque você não tem um ramo frondoso, um ramo alicerçado na videira verdadeira. Então, o Senhor não quer que nós vivamos um verdadeiro evangelho aparentemente. Não, Ele quer que nós vivamos um verdadeiro evangelho verdadeiro. No íntimo, no oculto, no profundo, entendendo que toda promessa tem um processo e todo processo tem podas e todo processo tem limpeza. E quando existe limpeza, talvez você vai ser um ramo que não vai ter fruto, mas esse fruto está escondido em você, porque quando o Senhor está escondendo alguém que Ele está limpando, daqui a pouco, se você entender e amadurecer, você vai sair como um ramo, aquele que vai dar muitos frutos. Ou você vai escolher ser uma murmuradora. Talvez a murmuração vai te levar para um lugar do medo. Talvez a murmuração vai te levar a te afastar da presença do Senhor. O que você escolhe nessa manhã? Está paralisado na murmuração? Ou está amadurecendo na poda, na limpeza, naquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida? Qual é a tua escolha hoje? Você escolhe ser uma pessoa paciente, uma pessoa resiliente? Ou você quer ser uma pessoa murmuradora que resolve tudo na força do teu braço? Tudo do jeito que você quer, a hora que você quer? Faz imposição para Deus e achando que você está no caminho certo. O que você escolhe hoje? Aonde você está? Aonde você está conectada? Você está conectada à videira, à presença do Senhor? Ou você está conectada a pessoas, a coisas, ao mundo, àquilo que todos e tudo pode te oferecer, menos que o Senhor está? Profundo. Porque se você está achando que crescer com Deus é você não ter dores, é você não sentir as dores de um parto, irmão, irmã, você que está aqui nessa live, não existe amadurecimento sem dor. Não existe poda e limpeza sem processo. Verdade. E esse processo é necessário, porque todo aquele que passa pelo processo para o amadurecimento, esse vai gerar fruto. E quando você gerar esse fruto vai ser exposto. Porque assim como a sua dor é exposta, o alcance do seu propósito também é exposto. Porque da mesma forma que Deus expõe a tua dor, Ele expõe a tua vitória. Na hora certa, Ele vai expor. Então, aceite passar por todos esses processos. Aceite que o Senhor, Ele está neste processo porque Ele quer te limpar. Quando o Senhor, Ele fala que Ele pode transformar tudo, assim como Ele transformou Paulo. Em Romanos 1, 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
Ou seja, aqui em Romanos nós vemos a história de Paulo um pouquinho. Nós vemos que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um perseguidor dos cristãos. E no caminho de Damasco, a sua vida foi transformada de perseguidor para proclamador do evangelho. E como apóstolo, toda pessoa que se aproxima de Deus por meio do evangelho de Jesus também testifica uma profunda mudança, assim como foi na vida de Paulo. Então, eu e você, como filho, filha amada do Pai, por meio do Aleluia. evangelho de Jesus, nós também podemos testificar a profunda mudança que houve em nós através do poder da palavra de Jesus, através daquilo que o Senhor Jesus fez na minha e na tua vida, através Aleluia. das podas que ele fez na minha e na tua vida para nos limpar, Santificado é o nos teu nome, Jesus, purificar neste e nos lugar. trazer para a presença dele, e dali a pouco aquilo que nós não podíamos falar, aquilo que nós não tínhamos autoridade, ele colocou autoridade em mim e em você, para nós alcançarmos pessoas, para nós termos convicção daquilo que eu e você vivemos, para então tocar almas, tocar pessoas, alcançar pessoas. Assim como foi com o apóstolo Paulo. Então, às vezes você está aí falando que nós não temos, eu não tenho solução, meu casamento não tem solução, eu não tenho jeito, esse trabalho que eu tô não tá legal, essa vida que eu tenho não tá não sei o quê. Em vez de você murmurar, por que você não aceita amadurecer? Por que você não aceita as podas? E quando você visibilizar isso como um processo, talvez você alcance a sua cura interior e a sua aceitação. E aí, então, você vai vir para a presença do Senhor e vai deixar o Senhor verdadeiramente te transformar. Aleluia. Porque Ele transforma, assim, de dentro para fora. O poder de Deus, Aleluia. ele transformou a vida de Paulo de tal maneira que o desejo profundo de Paulo foi só anunciar o evangelho. Foi só anunciar o poder de Deus e a glória de Deus para todos. Paulo sabia que anunciando a palavra de Deus, que se fosse para os judeus, se fosse para os gregos, ou seja, ele estaria ensinando o grande poder da salvação. E eu e você hoje temos essa profunda privilégio de Aleluia. estar anunciando o poder do evangelho. Olha o que Deus fez na minha e na tua vida. Olha isso, olha essa salvação, olha essa cruz, aquela cruz que está com o sangue derramado pela minha e pela tua vida. E hoje eu e você podemos também alcançar essa cruz e anunciar o verdadeiro evangelho. Não se esqueça, Deus, ele não tem preferido, ele não tem preferida, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama eu assim como ele ama o judeu, assim como ele ama o grego, assim como ele ama o morador de rua, assim como ele ama o empresário. Ele ama todos igual. Ele não tem queridinho e queridão, não. O Senhor, ele sempre vai nos usar pela ordem que nós renunciamos e não pela ordem de chegada. Ele não vai fazer algo em alguém que não renuncia, que não passa pela poda, que não passa pela limpeza, que não passa pelo lugar do secreto. Não, ele vai usar aqueles que vão lá para o lugar da renúncia, vão lá para o deserto, vão lá ser poldados, vão lá ser tratados, vão lá se humilhar na presença dele. É isso que o Senhor faz. O Senhor, ele pode transformar o nada em tudo. O Senhor, ele pode fazer do nada o tudo. Então, nós precisamos ter a convicção de que nós nunca estamos sozinhos, que nunca estivemos sozinhos. O Senhor, ele é justo. O Senhor, ele vê aquele que crê nele. E quem crê no Senhor vive pela fé. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às circunstâncias adversas, o Senhor vê aquele que crê nele, porque aquele que crê nele, está na videira verdadeira, e quando está na videira verdadeira, aceita ser podado, e quando aceita ser podado, esse ramo vai dar fruto, mas ele vai passar pelo processo. Aleluia. Ele vai passar pelo processo. Entenda que o seu maior testemunho são todas as superações que você superou. Esse é o seu maior testemunho.
E quando nós não estamos ligados na videira, nós não vamos gerar esse testemunho, porque quando nós não estamos ligados na videira, nós estamos longe da videira. E estando longe da videira, o nosso ramo não está conectado à videira. Ei, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu e você pode ter sido órfão de pai e mãe, eu e você pode ter sido abandonado, rejeitado, traído, humilhado. Eu e você pode ter sofrido muitas coisas, mas hoje o Senhor está falando, ei, se conecte à minha videira, porque eu sou a verdadeira vida, eu sou aquela que pode te purificar, eu sou aquele que pode te limpar, não há outro lugar, o mundo não pode te oferecer nada, o mundo não pode te satisfazer, o mundo não pode saciar a sua fome e sede, mas eu posso, eu estou aqui para saciar essa fome e sede. Você pode ter sido órfão de um pai vivo, mas eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Eu sou o suficiente. Eu basto para você. Entenda isso de uma vez por todas. Não tem como viver um verdadeiro evangelho estando fora da videira. Não tem como viver um verdadeiro evangelho se você não aceita passar pelos processos da poda, da purificação, da limpeza do Senhor. Não tem como. O Senhor, ele é especialista em transformar. Especialista. A pastora Bruna está aqui. Ela é um milagre. A família dela é um milagre. O esposo dela é um milagre. Verdade. O esposo dela tinha tudo para dar errado, para continuar dando errado. Mas o Senhor foi lá. Ele se conectou à videira. O Senhor limpou, purificou, cortou, podou. Mas o Senhor reergueu, porque ele ficou lá na presença do Senhor. Ele escolheu ser correto. E até hoje aparece convites para ele aceitar fazer errado. Até hoje Satanás vem com pratos para ele comer o prato. Mas ele sabe, hoje ele sabe quem é o pai, quem sustentou, quem sustenta, quem dá o alimento, quem dá tudo que ele tem, e é o Senhor. Então, entenda que quando nós estamos na videira verdadeira, nós temos certeza da voz que nós ouvimos. Nós temos certeza de quando o Senhor pede uma renúncia. Nós temos certeza de quando o Senhor nos leva para um processo que nós precisamos amadurecer em vez de murmurar. Verdade. Nós temos certeza de tudo aquilo que o Senhor prometeu, mas que para chegar lá na promessa existe um processo. E quando você vê que o Senhor ele pode dar forma a tudo que não tinha forma, assim como era o mundo, assim como eu e você antes de ser gerada, nós não tínhamos forma, mas o Senhor quem nos deu forma no ventre da nossa mãe, e assim ele foi colocando todos os órgãos, todos os pedacinhos, as mãos, os pés, tudo perfeito, ou seja, ele foi dando forma em mim e você, e assim ele fazendo isso com a minha vida e com a sua. A gente vai sem forma para a presença dele, mas ele vai enchendo, ele vai estruturando, ele vai fazendo, ele vai fortificando, vai colocando a raiz no profundo, assim vai podando. Aleluia. E assim, enfim, nós vamos germinando aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Então, nós temos o tempo inteiro a presença do Senhor em nós. Mas será que nós estamos dispostos a verdadeiramente viver essa presença em nós, ou nós estamos deixando ela de lado? O que você tem feito com a presença de Deus? Você tem ido para esse lugar e buscado essa presença? Ou você tem deixado ela de lado? Ou você tem parado de honrar a presença de Deus dependendo do ambiente que você está? Porque muitas pessoas se corrompem com ambientes, se corrompem com pessoas, se corrompem em mesas onde não é mais falado a presença do Senhor, de Deus. E você está ali falando do mundo, falando de traição, falando de mulher, falando de fofoca. O que tem te levado para a presença do Senhor? Ou o que tem te afastado da presença do Senhor? Então, para finalizar, antes que tudo se cumpra na sua vida, Ele quer tratar você. Ele quer tratar o seu coração.
Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso acontecer, ele precisa ser o centro da sua vida. Ele precisa ser o centro do seu coração. E se ele não for o centro do teu coração, o centro da tua vida, você não está conectado à videira. Você não está pronto para ser podado, purificado, limpo na presença do Senhor. Entregue o seu tudo hoje a ele, porque o seu tudo, ele fará o tudo dele em você. E é através dessa entrega que o que não era nada, o Senhor pode transformar em tudo. Então, eu te convido a permanecer firme. Feche todas as suas feridas, todas, deixe ele podar. Deixa ele podar. Sabe essas feridas aí? Ele quer cicatrizar, mas ele precisa podar, porque sem a poda não tem como ele limpar. E quando ele limpa, fica uma marca. E essa é a marca da sua promessa. E essa é a marca que você vai levar aonde quer que você pise as plantas do seu pé. Porque da sua maior dor, você transformou, você gerou o seu maior testemunho. E é isso que o Senhor tem para fazer na sua vida. Então, gere o seu testemunho, mas esteja conectada à videira verdadeira. Passe pelo processo, passe pela poda. Passe pela purificação, mas o seu ramo, ele não vai cair, ele não vai apodrecer, porque você vai amadurecer. Você decidiu não mais murmurar, você decidiu permanecer, ser paciente, ser resiliente, ter força, ter convicção daquele que te chamou para fazer a boa obra, e ele vai gerar, junto com você, o teu maior testemunho, para você anunciar aonde quer que você esteja. Amém? Amiga, você. Glória a Deus. Gente, que palavra. Difícil agora para mim. Misericórdia. Nós estamos aqui nesta manhã, uma sexta-feira pós-feriado, e não entender que isso que ele tem que ter uma conexão genuína, que ele tem que ser o centro, o primeiro, não o derradeiro. Nós verdadeiramente não sabemos qual é a nossa missão e o objetivo que Deus tem para nós. Eu encontrei uma palavra desde ontem na imersão com as meninas que eu trabalho. Livro do Êxodo 15, versículo 24. Êxodo 15, versículo 24. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 24, que vai dizer assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, porque haveremos de beber. Vou ler de novo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que haveremos de beber. A Bíblia diz, esse texto é muito conhecido, não vai relatar a história de Moisés. O improvável que o Senhor fez ser provável. A Bíblia diz que Moisés, ele nasce num período de opressão. Ele nasce num período onde o rei egípcio, ele levanta um decreto dizendo que todos os meninos abaixo de 3 anos têm que morrer, têm que falecer, porque alguém iria se levantar contra ele no tempo oportuno e tiraria o seu reinado. Ele, por medo, decidiu extirpar todos os meninos daquela época para não viver isso dentro do seu reino, dentro do seu governo, dentro da sua monarquia. A Bíblia diz que no meio desse cenário que Moisés nasce, a essa matança, a esse desgoverno, a esse decreto. Só que a Bíblia diz que o Senhor foi aquele que guardou Moisés. A Bíblia diz que Joquebede, a sua mãe, durante 3 meses, ela conseguiu esconder Moisés, só que chegou um período que ela não conseguiu mais o calá-lo, não conseguia mais deixar ele com ela. E ela decidiu, através de uma inspiração por Cristo, ao lançá-lo sobre o rio Nilo, aonde ele caiu no colo da pessoa certa, que era a princesa Rinotmire. A Bíblia diz que ela o leva para o palácio, eles sabiam que ele era hebreu, o rei sabia que ele era um hebreu, só que como a sua filha, ela era estéril, ele ficou com dó e deixou com que Moisés fosse criado como um príncipe, embora a sua originalidade não era de príncipe, era de escravo. A Bíblia diz
que, passado-se o tempo, Moisés cresce, Moisés se torna alguém que tem poder, alguém culto, alguém de nome, alguém de voz ativa, que aquilo que ele falava era decretado e era estabelecido. Neste cenário que ele cresce, nesse cenário que ele está ali vivenciando, a Bíblia diz que ele começa a ouvir falar sobre as suas origens. Nesse período que ele começa a saber quem ele era, que ele começa a saber que, na verdade, ele não era egípcio, ele era um hebreu. Nessa fase de transição mental, nessa fase de saber quem ele é, de alcançar a sua identidade em Deus, ele comete um assassinato. Ele vê uma injustiça contra o povo de Deus, contra os hebreus, e ele decide matar um egípcio. E ele esconde o corpo desse homem que ele matou sobre a areia. Só que alguém viu Moisés fazendo esse ato. E ele, por medo, porque o rei da época, ele falou assim, olha, é o seguinte, já que ele matou um dos nossos, ele também precisa morrer. E a Bíblia diz que Moisés, ele foge, que Moisés, ele foge para o deserto, que Moisés foge daquele lugar porque ele estava debaixo de um decreto de morte. A Bíblia diz que ele vai acampar sobre os campos, as montanhas mais altas do deserto de Sur. Moisés está nesse cenário, ele fica durante esse período 40 anos neste lugar. Ali ele casa, ali ele encontra um homem chamado Jetro, que fala sobre Deus para ele. Ele encontra um homem que é o seu sogro, que o discipula, que o instrui. E Moisés, outrora, era príncipe e aprendeu o que era cuidar de ovelha. Aprendeu a função que no projeto de Deus ele tinha nascido para ser. Lembrando, gente, que ele se tornou egípcio, mas a sua identidade não era egípcia, a sua identidade era hebreia, ele era hebreu, ele fazia parte do povo de Deus. 40 anos ele fica nesse lugar, aprendendo, casa-se, tem filhos, enfim. Eu estou correndo para que vocês entendam. E chegou um dia onde o próprio Deus se apresentou a ele na sarça ardente. Só que essa sarça não era uma sarça simplesmente que queimava, era uma sarça que queimava, mas não se consumia. E ali a Bíblia vai dizer que o Senhor levou com Moisés, que Deus falou para ele quem era ele e o que Moisés tinha nascido para ser. O que Moisés tinha nascido tinha sido projetado para ser. Só que a Bíblia vai dizer que quando Moisés tem esse encontro com Deus, ele fala assim, como é que eu vou chegar diante do teu povo e vou dizer que eu sou o libertador de Israel, sendo que eu não tenho uma boa dicção? Quando a gente estuda a história de Moisés, a gente sabe que ele era gago, ele não tinha uma postura de liderança, ele não era alguém que sabia conversar, que sabia se portar no meio do povo, e ele quis dizer para Deus que ele não tinha capacidade suficiente para desenvolver essa função. Só que a resposta de Deus para Moisés é, Moisés, você vai dizer que o eu sou te enviou. Não é você, sou eu que vou fazer. Aí eu imagino a cena de Moisés indo, debaixo dessa palavra com medo, com vários problemas de identidade, com vários problemas de autoconhecimento pessoal. Ele vai diante daquele povo, os hebreus, e fala assim, olha, é o seguinte, o Senhor me trouxe aqui, eu serei o libertador de vocês, Deus vai levantar o meu irmão Arão, para que nós possamos guiar vocês, porque Arão é bom de fala, Arão é bom de conduta, Arão é bom de dicção, Arão é bom de falar com o povo. Perceba que aquilo que faltava em Moisés, Deus instituiu sobre o seu irmão Arão. Só que a Bíblia vai dizer que, passado esse tempo, Moisés começa a trazer os sinais de marcha de Deus, começa a mostrar para o povo que Deus estava com ele, que era chegado o tempo do exílio ser decretado, ser cansado, ser extirpado no meio deles. E eles começam a seguir. A Bíblia diz que vem as 10 pragas, o rei decide o liberá-lo, soltar o povo de Deus, porque houve a morte, acho que todos vocês conhecem a história, o filho primogênito de todos os egípcios foi morto, os animais, e o povo de Deus vai para o deserto adorar a Deus e viver a libertação de um cativeiro. Só que a Bíblia vai dizer que nesse cenário inteiro, a identidade de Moisés ainda estava deturpada.
Moisés, ele passou por vários questionamentos pessoais e debaixo da multidão. A Bíblia vai dizer que o povo via os sinais, que o povo via os prodígios, que o povo via as maravilhas, e mesmo assim murmurava, e mesmo assim questionava. Esse texto que eu acabei de ler junto com vocês vai dizer que o quê? Que o Mar Vermelho foi aberto, gente. 3 dias depois que Deus acabou com todo o reinado egípcio, o povo começou a murmurar e dizer para Moisés: nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de pessoas que via Deus a olho nu, porque ele era a nuvem, ele era a coluna de fogo, ele era a rocha que matava a sede deles, ele era a cordonice que descia para alimentá-los, ele era o maná que descia todos os dias para alimentar aquele povo, e mesmo assim o povo murmurava, e mesmo assim o povo era ingrato, e mesmo assim o povo pressionava Moisés. Então perceba que o problema não é o que falta, é o que não existe dentro. Que o problema não é o que eu quero alcançar, o problema é o que eu não tenho dentro de mim. O problema é que o povo não era grato, o povo não tinha um coração voluntário. E o povo questionava a liderança de Moisés. O povo questionava se verdadeiramente Deus falava com ele, porque nada para aquele povo estava bom. Vai chegar um período que o povo vai desejar voltar a ser escravo, que o povo vai desejar comer as cebolas, que o povo vai desejar comer os alhos. Vocês têm noção, gente? Um povo que viu Deus acabar com o exército egípcio, um povo que viu Deus soltar da mão da escravidão e mesmo assim desejar voltar para a mão do inimigo. Sabe o que é isso? Pessoa que não conhece a videira verdadeira, que não está enxertado na verdade, que quer viver no engano e a mentira do mundo. O trajeto que era para ser feito em 40 dias demorou 40 anos. Por quê? Porque a missão e a lição que Deus queria trazer para aquele povo, eles ainda não estavam entendendo, eles ainda não estavam raciocinando, eles ainda não estavam recebendo a mensagem genuína que Deus queria trazer para eles. Era muito fácil para Deus nos levar em 40 dias. Só que Deus falou assim: não vai ser em 40 dias, não vai ser em 40 anos, porque vocês precisam amadurecer, vocês precisam me conhecer, vocês precisam confiar em mim, vocês precisam aprender de mim, que sou manso e humilde, porque nada do que eu faço para vocês está bom. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer para nós: ei, acorde, viva a verdade, saia desse engano que a tua mente te colocou. Saia dessa mentira que você se autocolocou, porque nada do que eu faço a você está bom para você, porque o problema não é o que eu faço, o problema é que você não me quer na raiz, na integridade. Desculpa, gente, mas não tenho como eu não falar aquilo que o Senhor me confiou. O problema não era a fome, o problema não era a sede, o problema não era uma falta de uma restauração, o problema não era uma falta de libertação, o problema é que o povo não queria se mover para viver o que Deus tinha. O povo não queria uma libertação genuína, o povo não queria sair da escravidão, o povo não queria sair da mentira, o povo não queria sair do engano, o povo desejava voltar a ser escravo de novo na mão do inimigo. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer para mim e para você: o problema não é o que eu posso fazer por você, é que você não quer mudar de dentro para fora, é que você não quer viver uma libertação de dentro para fora, só que você pega coisas para fingir para outros. A verdadeira essência que eu conheço qual é? Será que você consegue glorificar a Deus nesta manhã? O problema não é o casamento que precisa de uma restauração. O problema não é o filho que está dando trabalho. O problema é que você não quer se movimentar no meio disso e aprender a lição que Deus quer te confiar. O problema é que você não quer viver, não quer sangrar, não quer ressignificar, não quer abortar os teus sonhos para viver o que Deus tem. A Bíblia diz que aquele que quiser vir após Cristo vai ter que negar-se a si mesmo. Sabe o que é negar-se a si mesmo? É se abdicar de sonhos, projetos, ambientes e situações para viver o verdadeiro evangelho, para alcançar a maturidade espiritual, para receber a mensagem de Deus e repartir a mensagem que Ele nos confia. Então perceba que o problema não era o que faltava, o problema é que o povo não queria se movimentar.
avançar, o povo não queria caminhar, o povo não queria saber da liderança de Moisés, o povo não queria saber quem era Moisés, o povo não queria ouvir a verdade que liberta. Só que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer para mim e para você: eu sou a verdade que quer entrar na tua mentira, é de mim que você precisa. Você está se auto-enganando, dizendo para você: o problema é o marido, o problema é o filho, o problema é o emprego, o problema é o financeiro, e não é. O problema é que você não quer ouvir a mensagem que eu quero te entregar. O problema é que você não quer mudança. O problema é que você não quer se ressignificar. O problema é que você não quer renunciar o teu eu para viver a minha verdade. Então é mais fácil murmurar do que entrar no alinhamento. É muito mais fácil questionar do que parar e falar: Deus, o que é que o Senhor tem? Qual é a mensagem? Qual é o propósito? Qual é a missão que eu preciso receber? O que é que o Senhor quer movimentar em mim? O que é que o Senhor quer mexer em mim? O que é que o Senhor quer mudar em mim? Gente, tendo uma coisa: não há mudança de pessoas à nossa volta, sendo que eu não mudo primeiro. Não existe isso. Não tem como viver uma restauração em Deus se eu não permitir que essa restauração me enxergue primeiro, que ela entre em mim primeiro, que ela se movimente em mim primeiro, e através de mim alguém que está do meu lado venha ser alcançado. Só que é muito mais fácil olhar para a esquerda, para a direita e esquecer de nós mesmos, de olhar para nós, de olhar para o nosso eu, para as nossas vontades, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para aquilo que nós desejamos. É muito mais fácil olhar para o lado do que olhar para nós mesmos na frente do espelho e falar: Bruna, o problema é você. O problema é que você não quer obedecer. O problema é que você não quer sangrar. O problema é que você não quer sair dessa mentira. O problema é que você só quer viver esse engano. Só que Jesus é a verdade que quer entrar na nossa mentira. Jesus é a verdade que quer nos libertar dos nossos erros, dos nossos achismos, dos nossos egocentrismos. O povo era egoísta, o povo era ingrato. Na verdade, o povo queria dizer para Moisés: Moisés, você não fala bem. Na verdade, eu nem acho que Deus fala com você, porque se ele fala com você, por que ele não quer falar conosco? Só que Deus permitiu tudo isso porque Deus precisava afirmar a identidade de Moisés. Deus precisava afirmar quem ele era. Deus precisava afirmar não para Deus, mas para o próprio Moisés. E mostrar para ele: na verdade, quem está com problema de identidade aqui é você, Moisés. Você está me clamando por quê, sendo que eu já dei a ordem para você seguir? Você está me buscando por quê? Porque o povo está com sede? Porque o povo quer comer? Eu te dei uma ordem, você esqueceu da palavra que eu te entreguei? Você esqueceu do que eu te falei? Você esqueceu daquela sarça quando eu me apresentei a você? Que eu seria tudo que você precisasse? E agora você está orando por medo de ameaça, porque a tua identidade está sendo evidenciada, Moisés. Só que eu te trouxe nesse deserto para dizer para você: o problema está em você e eu quero tratar primeiro é você. Glória. Eu quero mudar primeiro é você. Eu quero ressignificar você. Porque quando você alcançar a sua identidade genuína em mim, nada do que o outro pensa, imagina ou deduza te aflige mais. A Bíblia diz que Moisés ficava perturbado por conta dos questionamentos do povo. Sabe o que é isso? O maior sinal que ele não era resolvido dentro dele mesmo. O maior sinal que ele tinha crise de identidade. O maior sinal que ele não sabia qual era a verdadeira sua missão e seu propósito. O maior sinal que ele não sabia quem ele era. Porque quando nós sabemos quem nós somos, o que pensam, deduzem, imaginam ou falam de nós, não surte efeito nenhum. Mas quando um comentário nos aflige, quando a presença de uma pessoa nos mexe, quando o ambiente é movimentado, isso reflete em mim, isso mostra que, na verdade, o problema ainda está dentro de mim. Que eu que preciso de libertação, que eu preciso de ressignificação, que eu preciso alcançar o que Deus sempre projetou para mim. Mas quando nós alcançamos isso, o que está à nossa volta não move mais o que já está dentro.
Por isso que a Bíblia diz que conheceis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho que os levará para o meu Pai. Jesus estava falando para nós, eu sou a verdade que você precisa. Quando você me conhecer na raiz da integridade, na profundidade, mergulhar de mim, que sou manso e humilde de coração, o que está fora não mexe naquilo que eu já coloquei lá dentro. O que está fora não influencia o que está dentro. O que falam de você não diminui quem você é em mim. O que pensam de você não diminui a sua identidade em mim. É nós que precisamos ter a nossa identidade firmada em Deus. Moisés precisava ser tratado nesta área. O maior sinal que ele tinha problema é quando ele falou: Deus, eu vou falar o quê? Eu não falo bem, não sou um cara que tem uma boa aparência, não sou um cara incisivo, eu sou um cara passivo. Aí Deus falou assim: Moisés, você vai dizer para aquele povo que o eu sou te enviou. Sabe o que é eu sou? Eu serei tudo que você precisar que eu seja para você cumprir essa missão. Eu serei tudo que você precisar para que você estabeleça esse propósito. Eu serei o pão, eu serei a coluna, eu serei a nuvem, eu serei a rocha, eu serei o livramento, eu serei o escudo, eu serei a proteção, eu serei a mão que vai movimentar vocês no meio desse deserto. Então, na verdade, Moisés, você precisa me conhecer e me afirmar quem eu sou dentro de você. Você precisa saber, Moisés, quem é que você serve de verdade. Ô Moisés, você precisa saber quem é o Deus que te chamou, Moisés. Ô glória. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Você precisa me conhecer mais. Você precisa experimentar mais de mim. Você precisa ter a sua identidade firmada verdadeiramente em mim. Para que nada do que aconteça fora influencie mais dentro de você. Amém? Eu vou só até aqui em nome de Jesus, porque eu sei que a minha amiga tem compromissos ministeriais. E essa foi a palavra que o Senhor confiou a mim nesta manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Que palavra, hein, amiga? E veio de encontro. Deus. Verdade. Jesus é lindo demais. Ele é terrível. Sem palavras para expressar aquilo que ele faz da forma e da maneira dele. E quando nós estamos nele, a gente tem certeza que tudo vai partir dele, nada de nós. Verdade. E quando tudo parte dele, tudo se conecta. Verdadeiramente está conectada à videira. E é isso. E eu espero que você que está aqui nessa live, que você que encaminhou essa live para mais pessoas também, sejam alcançadas. Porque nós precisamos ter a nossa identidade firmada na videira. Nós precisamos saber quem somos. E quando nós sabemos quem nós somos, não é o que falam, pensam, acham ou deduzem que vai te tirar da sua identidade firmada em Deus, porque você sabe que você passou pela poda, você sabe que você passou pela purificação, você sabe que você passou pela limpeza. Então, todos os processos foram vencidos mediante a poda. E você conseguiu ficar, porque você se conectou e permaneceu conectada à videira verdadeira. E assim, eu agradeço a todos vocês que estão nesta live, agradeço a oportunidade de mais uma sexta-feira, mais um dia, nós podemos glorificar o nome do Senhor juntos. Eu sempre falo para o Senhor antes de começar uma emissão livecast, que não importa a quantidade de pessoas, não importa volume para mim, eu não me importo com isso, do fundo do meu coração, e o Senhor sabe, porque eu sei que ainda estamos nos bastidores, eu sei que ainda estamos num caminho de preparação, eu sei que ainda estamos num caminho de poda, de processos, e esse canal, esse Instagram, ele é exatamente um treinamento. Ele é exatamente um processo ao qual eu estou rompendo, ao qual a pastora Bruna está rompendo. A gente não sabe o que tem para nós, a gente sabe de todas as promessas. Talvez você
também não consiga visibilizar quão grandes são as promessas de Deus sobre sua vida, mas entenda que nós não podemos ficar paralisadas esperando ela acontecer. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, eu te convido a fazer a sua parte hoje. Vá para esse processo, vá para essa conexão com a videira verdadeira. Glória. Porque se você não estiver nele e ele não estiver em você, você não vai poder fazer nada. Porque nós não somos nada sem ele. Nós não vamos conseguir fazer nada sem ele na nossa vida, sem estar conectada a ele. Então, se conecte a ele hoje. Vá para esse lugar. Vá, faça uma oração de renúncia. Faça uma oração pedindo para que o Senhor te faça aceitar os processos, os desafios ao quais tem nesses processos, aonde não te façam murmurar, aonde não te façam desanimar, aonde não te façam voltar para o lugar da onde o Senhor te tirou. Permaneçam firmes, sejam pessoas pacientes e entendam que é nesse lugar da persistência, da resiliência, que você vai amadurecer, que você vai ser Aleluia. limpa e purificada, que não tem como você ser limpa e purificada sem estar conectada ao Senhor, sem ter a sua identidade formada, forjada, refinada, para então você ser a sarça ardente que passou pelo fogo, que hoje está refinada para falar da palavra do Senhor, para anunciar e proclamar o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas já sabem que eu não acreditava, era totalmente incrédula. Meu esposo totalmente falava mal de crente aonde ele ia. E hoje, olha aqui aonde nós estamos. Estamos num processo ainda, mas entendam que esse processo é até o final da nossa vida. Nós nunca vamos estar prontas, porque o Senhor, ele vai capacitando conforme nós vamos nos entregamos, nos conectando a Ele, nos entregando a Ele e tendo a nossa raiz firmada e fortalecida, é onde a nossa identidade ali está sendo forjada, está sendo formada. Ele é o único que é capaz disso. O único. Então, saibam disso. A gente fala aqui de uma maneira simples, mas de uma maneira muito forte, onde a presença do Senhor transborda, onde a presença do Senhor é sentida. Eu não sentia a presença do Senhor, eu não sabia o que era a presença do Senhor, eu não sabia o que era carregar a presença do Senhor. Mas na medida que eu fui me disponibilizando para o Senhor e entendendo que nada do que aconteceu na minha vida era culpa dele, nada do que me acontece é culpa dele, e sim para me forjar, e sim para eu reconhecê-lo como meu Pai, o meu único e suficiente Salvador, que eu e ele basta, que a misericórdia dele está estendida sobre a minha vida, que eu estou debaixo das asas dele, e até eu reconhecer isso, eu demorei anos. Mas ele nunca me abandonou, mas ele nunca me deixou só, ele nunca me fez desistir, porque ele sempre me mostrava que não, eu estou aqui, e assim é comigo e com você. Às vezes as adversidades estão aí batendo na nossa porta, Satanás está colocando guerras e mais guerras dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, e nós não estamos conseguindo entender que é o Senhor fazendo uma poda para nos limpar e nos purificar. Então entenda que o Senhor, ele usa os malefícios também para nos forjar, para nós não irmos para o lugar da murmuração, porque a murmuração nos afasta da presença de Deus, e quando nós nos afastamos da presença de Deus, o nosso ramo é cortado, ele tira fora. Então não seja essa que murmura. Pare, persista em permanecer. Não desista, não desanime. Não desanime. Que o Senhor venha te trazer um renovo hoje. Que o Senhor venha colocar no teu coração, ei, o impossível é possível para mim, o seu nada pode ser o meu tudo, e o meu tudo, quando coloco em você, é tudo para outras pessoas, porque através de você muitas almas são alcançadas. E é isso, gente. É isso, que o Senhor tenha falado contigo nessa manhã,
que o Senhor tenha tocado você nesta manhã. Escuta o louvor que eu coloquei para vocês no início dessa live. Ele chama Em Tua Presença, da Nívia Soares. É um louvor lindo. E ele fala muito comigo. Vai para essa presença, não deixe essa presença do Senhor sair de você. Aleluia. Carregue ela, mesmo no momento da tribulação. Mesmo no momento onde você não vê nada. Mesmo no momento que às vezes você tá cego. Porque muitas das vezes a gente fica cego e a gente não consegue ver que é o Senhor tentando trabalhar em nós, porque algo precisa ser modificado para nós não sermos podados, não sermos cortados, e sim podados, porque Verdade. Ele é investidor na nossa vida e Ele quer nos limpar e nos purificar para gerarmos frutos, e frutos verdadeiros, e frutos fortificados. E frutos que geram frutos alcançam pessoas que também vão gerar frutos, e assim por diante. Aleluia. Amém. Amiga, obrigada por você ter aceitado mais uma vez. Que palavra, que direção. É tudo sobre sermos limpos, estarmos disponíveis, termos uma identidade firmada e persistir em permanecer na presença do Senhor. Amo sua vida. Obrigada, você é uma arqueira na minha vida. Você é uma Amém, amiga. pessoa que sempre me aponta. E amizades assim é rara. E você é essa amizade que eu tenho. Eu amo sua vida, amo sua família. Obrigada por tudo. Estamos juntas, você sabe disso. E o Senhor nos conectou e longe nós iremos, para a honra e glória do Senhor. Assim eu creio e acredito. Se você Amém. quiser divulgar seu livro, amiga, divulga antes da gente finalizar a live. Eu Por favor. não estou aqui com ele, amiga. Ele está tudo lá na sala. Eu tô. Então, mostra Fala aí. Gente, para quem conhece a minha vida ou não conhece, segue o meu perfil no Instagram. Eu tive a oportunidade de lançar um livro como coautora e contar um pouco da minha história, como que Jesus entrou, como que Jesus me libertou, da onde eu vim, as origens que ele me tirou para viver o propósito dele. O valor do investimento ministerial do livro é R$ 50, tá bom? Eu tenho alguns ainda vai chegar um novo pedido. Então, adquira. São testemunhos de 26 mulheres do mundo inteiro que aprenderam a se ressignificar, que foram transformadas por Deus, à luz da palavra, que entendeu que todas as dores, os traumas, as rejeições, os abandonos que vivenciaram fazia parte de um propósito de Deus. Assim como está escrito lá no livro de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendi que todos os meus traumas, as minhas dores, os meus medos, as minhas iniquidades fizeram parte de um propósito que Deus tinha na minha vida. Porque a Bíblia diz que Deus não escolhe quem é bom, ele escolhe exatamente quem é ruim, para que a sua glória venha a ser manifestada sobre a vida de um homem e de uma mulher, amém? A Tami está aí com o livro, adquira, abençoe minha vida, abençoe o ministério, e abençoe a você mesmo. Se você não conseguir ler ou não quer lê-lo, presenteie alguém, mostre Jesus para alguém, porque os maiores testemunhos não são aqueles que nós ouvimos, são aqueles que nós carregamos. O apóstolo Paulo disse: eu carrego as marcas de Cristo sobre o meu corpo. E eu entendi que para a gente ter legalidade para falar com propriedade de causa em uma área, nós precisamos carregar essas marcas profundas, amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Tamires, eu amo você. Eu sempre falei e vou falar isso sempre. Você é uma conexão, você é um presente de Deus. Você é uma vida verdadeira. E o céu te conectou a mim para viver uma missão, viver um propósito. Nós não sabemos a fundo o que Deus tem, mas nós decidimos dar a mão uma para a outra e alcançar o que Deus tem, independente do lugar, do tempo, do ambiente. Eu sou muito grata a Deus por você, pela vida do William, pela vida da sua mãe que está aqui. Vocês me acolheram como filha, você como irmã. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus por isso. É só Jesus que é capaz de fazer algo que é tão grande, que é tão profundo.
Deus, ele te usou para mexer em mim, porque eu tinha um coração fechadíssimo. Não acreditava mais que ainda existia amigas de verdade, mas você foi a verdade que entrou em mim, me libertou nessa área. Eu sou muito grata a Deus, de verdade, por isso. Sem Amém. demagogia, sem falsidade, sem hipocrisia, eu conheço minha essência e sabe que isso é verdadeiro, porque eu tenho certeza que isso se testifica dessa mesma forma. Amém? Amém. Deus te abençoe. Os livros, eles não são, tá, para abençoar as crianças do Rio Grande do Sul. Esse livro, ele é totalmente impresso pela pastora Bruna, tá? Tipo, cada mulher que participa desse livro, cada coautora, elas são responsáveis pela impressão dos livros delas. Por exemplo, a pastora Sim, Bruna comprou um lote e ela pagou por esse lote. Então, assim, além sim. dela ter que pagar para fazer o livro, para a impressão dos livros, o pouco que sobra para ela é para abençoar a vida dela, tá bom, Michele? Vocês que têm interesse, por favor, abençoe a vida da pastora Bruna. Ela imprimiu muitos livros, ela já vendeu muitos livros também, graças a Deus, mas nós podemos ofertar na vida de uma mulher de Deus. Então, você que tem interesse, chama ela ali pelo direct, conversa com ela, ela vai passar a forma que pode adquirir esse livro. E você não vai ser abençoada, você vai ser transbordada, porque através de um testemunho de 25 mulheres, cada uma foi forjada e tratada em uma área específica da vida, isso vai te trazer esperança, isso vai te renovar, isso vai fortalecer a tua fé para você permanecer na presença do Senhor. É isso que mexe com nós que queremos permanecer. São os testemunhos que vivificam a nossa alma, que nos aproximam da presença do Senhor. Então, você que pode, invista nesse livro. Amém? Um beijo. Amém. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E na próxima semana, meu irmão Caleb, nosso amigo, vai estar conosco mais uma vez. Um menino, um homem de Deus, para nos trazer aí uma palavra. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.